Quero falar com vocês, mulheres em casa. Sabe por quê? Você sabia que muitas mulheres usam o sutiã de maneira errada? Pois é. E para te ajudar a acertar na hora da escolha, o nosso consultor de moda, Gustavo Satti, preparou uma reportagem especial no nosso quadro Raio X da Moda, com a participação da linda atriz da novela Rebelde, Mel Francoviat. Acompanhe. Se tem uma peça que chama a atenção não só das mulheres, mas dos homens, é o sutiã. Item de sedução que valoriza o colo, começou como um acessório essencial para sustentar os seios. Virou moda e objeto de arte. Hoje, a lingerie recebe influência das tendências de moda, adere aos temas, cores e estampas e interfere na forma de se vestir em muitas ocasiões. Eu estou no showroom de uma grande fábrica de lingeries. Aqui são produzidos os mais diferentes tipos de sutiãs, que você de casa vai conferir a partir de agora. O primeiro modelo é o meia taça, com um bojo mais raso e menos profundo. Serve às mulheres que têm os seios pequenos ou que querem ousar no decote. O primeiro modelo que eu quero mostrar para você é esse que a Muriellen está vestindo. Mais tradicional, liso, mas com as alças mais largas. Já o modelo da Ana Cecília é bem mais ousado, olha só. A renda tem um tema animal estilizado e as alças são diferentes. Podem, inclusive, ficar à mostra num vestido tomara que caia e fazer parte do seu visual. Mais conhecido dos sutiãs, o modelo com bojo pode ter várias funções. Afinal, hoje existem mais de 100 tipos diferentes de bojo. O primeiro tipo que eu quero mostrar para você é esse que a Fernanda está vestindo. Conhecido como push-up, serve para aumentar o volume total do seio. A espuma geralmente é concentrada na parte de baixo e projeta o seio para cima, fazendo ganhar mais volume. Segundo tipo de sutiã e de bojo diferente é esse que a Muriellen está mostrando para você. Observe como o bojo pega as laterais do seio e projeta para o meio. É ideal para as mulheres que têm os seios separados e as espumas são colocadas nas laterais para deixar o colo ainda mais bonito. Terceiro tipo é esse que a Ana Cecília está usando. Olha, esse bojo, gente, não tem a função de aumentar o tamanho do seio. Ele não tem aquelas espumas que preenchem volume internamente. Serve, inclusive, às mulheres que vestem acima do tamanho 44, que querem modelar o seio sem aumentar o volume. O sutiã com aro é muito antigo. Existe antes da criação do bojo e é por isso que ele tem uma costura bem no meio da peça. Serve para uma leve modelagem nos seios e é por isso que é ideal para as mulheres que estão satisfeitas com o formato do seio ou aquelas que colocaram silicone. O sutiã triângulo é inspirado no biquíni cortininha, preferido das mulheres pelas praias brasileiras. É um modelo como esse que a Ana Cecília está mostrando para você. Ele não contribui muito para mudar o formato do seio ou aumentar. E é por isso que é indicado às mulheres que têm seios pequenos ou médios. Esse modelo que a Ana Cecília está usando serve inclusive como top para ser usado, por exemplo, com uma camisa semi-transparente. Peça essencial no guarda-roupa de toda mulher é um bom sutiã tomara que caia. Aliado dos decotes mais ousados e também das festas mais sofisticadas, como casamentos, por exemplo. Detalhe importante, gente, é que ele tem a sustentação adequada. E essa sustentação está na lateral da peça e no tamanho correto. Você sabia que qualquer sutiã pode ter as suas alças destacadas? Porque 80% da sustentação da peça está no tórax e não nas alças? Você está vendo aí um sutiã que tem detalhes de silicone por dentro, que ajudam a aderir ainda mais e dar mais segurança às mulheres. O sutiã nadador é inspirado no decote esportivo, muito comum nos tops de academia.
No caso da lingerie, ele serve justamente para as regatinhas que você usa no dia a dia, aquelas que também têm decote nadador. Agora, olha só que interessante na parte da frente. Como as alças cruzam atrás, veja que na frente elas tendem a ir para trás do pescoço. Isso ajuda a dar um efeito de aproximar os seios e deixar o colo ainda mais bonito. Daqui a pouco, você vai descobrir como as celebridades fizeram do sutiã uma parte essencial do seu guarda-roupa. É já já. O Tudo é Possível já está de volta. Continuando a nossa história sobre o sutiã, você sabia que ela começou um século atrás, quando Mary Phelps patenteou o sutiã como invenção nos Estados Unidos, depois que uma jovem nova-iorquina, Mary Jacobs, se revoltou contra o espartilho que apertava seu corpo. Com 2 lenços, uma fita e um cordão, ela improvisou um porta-seios. Hoje a história mudou de figura e até mesmo as mulheres mais independentes não dispensam o uso desse charmoso acessório. As lingeries das famosas sempre foram motivo de curiosidade. Foi assim na década de 80, quando a cantora Madonna inovou com os sutiãs pontudos criados pelo estilista Jean-Paul Gaultier. Gisele Bündchen também atrai os holofotes quando o assunto é lingerie. A musa atualmente é garota propaganda de uma marca brasileira de lingeries e faz sucesso. E outras famosas também emprestam sua beleza às lingeries e aos sutiãs. E para falar dos sutiãs de uma famosa, eu estou aqui no REC 9, a grande central de teledramaturgia da Record. Quem vai me receber é a atriz de um dos maiores sucessos da Record. A nossa entrevistada é a atriz e cantora Mel Francoviar. Ela interpreta a personagem Carla Ferri, que já sofreu muito com a ditadura da magreza, mas que agora está bem consigo mesma. Eu vim aqui para falar das suas lingeries. É muita pretensão a minha, não? Não, Gustavo. Digamos que você é abusadinho, mas eu relevo. É da casa, a gente releva. Legal. Agora eu quero começar falando das lingeries da Carla que você usa em Rebelde. Essas aqui são bem básicas, né? São bem básicas, porque tem uma preocupação muito de não aparecer a alça, não ficar, né, assim, porque senão você briga, depois você até pode explicar pra gente, mas pra não brigar com a roupa, porque a Carla já é muito colorida. Tem esses aqui mais legais coloridos, essas aqui, olha, gente. O top ela assume muito, nadador. Tem esses que são mais coloridinhos, que ficam lindos também, quando você põe uma regatinha branca. Agora, gente, aqui nessa caixa tem as lingeries que são da Mel, que não são da Carla, que a gente já vai mostrar. Mas antes eu quero falar de um assunto que não sei se todo mundo de casa sabe, porque a sua relação com a lingerie ultrapassa da sua personagem, não é de hoje. Fiz muitas campanhas de lingerie na época de modelo. Eu trabalhei 3 anos como modelo e sempre vendi muito saúde, porque realmente eu tenho essa coisa de corpo, eu gosto de malhar, então eu acabei sempre vendendo isso bem. Legal, e agora a gente vai ver qual é o estilo que você, Mel, mais gosta. Posso abrir a caixa? Por favor, estão preparados? Olha só, mas tem umas muito bonitas, hein? Você vai me contar aqui, inclusive, quando que você usa um estilo ou outro. Vamos lá. É porque ao contrário da Carla, na vida, por mais que eu tenha as básicas também, eu não sou tão menininha, então... Não sei se dá pra falar isso, mas você sabe que mulher tem lingerie pra tirar e tem lingerie pra usar, né? Então, enfim. Essa daqui, por exemplo, é pra usar ou é pra tirar? É pra usar pensando em tirar. Agora, gente, esse daqui é como se fosse um corpete, mas ele realmente é transparente aqui, né? Olha, ele tem uma transparência aqui muito bonita e que você pode usar, de repente, com um blazer por cima, com uma camisa, pra dar uma pode ser ponderada. uma boa dica, né? Numa Olha coisa mais legal. noite, uma saia alta, alguma coisa assim que dê pra jogar, né? Sim, sem dúvida, fica bonito. Agora, essa situação de mostrar mais o tamanho do seu, menos vai também um pouco do momento. Hoje eu quero sair mais poderosa claro. E aí eu mostro mais. Eu acho que a lingerie é muito do momento, assim. Tem dia que você tá
Aquele dia, segunda-feira, com sono, você bota uma bege da cabeça aos pés. Homem odeia lingerie bege, né? Os homens não gostam muito dessa, Fala que lingerie bege é horrível, mas é um bom truque. Aí o dia que você tá com autoestima melhor, você vai pra um rosa, pra um porcelê desse. Olha né? só que linda essa daqui. Bonita Aliás, essa tem aqui uma preferência pelos tons violáceos, rosa e tal. Agora, qual é a diferença entre o seu estilo pessoal da Mel comparando com o da Carla, sua personagem? Tem muita diferença. A Carla é mais menina, ela é mais meiga, ela usa menos salto, ela tem uma coisa de ser mais colorida, né? E o meu estilo é um pouco mais mulher, assim. Eu não sou tão colorida, eu uso mais salto. Agora, Mel, deixa eu te perguntar uma outra coisa, porque, olha, dizem que o primeiro sutiã é igual ao primeiro beijo, né? As mulheres nunca esquecem, é isso mesmo? Você lembra do seu primeiro sutiã? Eu lembro, eu tive 2 primeiros sutiãs. Um de mais menina, que é aquele que a gente não tem seio nenhum, mas a gente adora ficar usando, fica se exibindo na escola, meu sutiã. E aí depois eu tive um segundo, que tinha uns coraçõezinhos, assim, que já tinha um ferrinho que eu me achava o máximo com o sutiã, né? Uma recente pesquisa mostrou que os homens tendem muito, né, a olhar num primeiro momento para a mulher, observar o decote, e a lingerie está sempre presente nesse negócio. Você usa muito o decote, assim, na hora de repente, um homem que você acha que você deve chamar um pouco mais de atenção? Como é que é isso? Eu acho que você tem que estar de olho no bom senso, né? Você, Gustavo, pode falar melhor sobre isso. Você põe por exemplo, hoje eu tô de shortinho, então o meu decote está discreto, né? Eu acho que tem que tomar esse cuidado com a roupa que você está usando. Mas eu gosto de decote, acho colo, ombro, uma parte muito bonita das mulheres, muito feminina. Acho que desde que seja com bom gosto, eu acho que decote está liberado. Olha, foi um prazer, obrigado por ter nos recebido aqui, tá? E as mulheres têm muitas dúvidas sobre os sutiãs. Vamos às perguntas. A parte de trás do meu sutiã sobe, incomoda e o peito fica mal encaixado no sutiã também. Será que você poderia me explicar por que isso acontece? Bom, esse problema é muito comum e a imagem é exatamente essa que você de casa está vendo aí. Isso significa que o sutiã está grande demais na circunferência do tórax. E as mulheres tendem a corrigir isso encurtando as alças e mantendo a sustentação da peça nas alças. A solução é buscar uma peça que seja maior no seio do que nas costas. Como, por exemplo, as peças que são vendidas com bojo tamanho 44 ou 46 e costas tamanho 40. Quando eu não quero que as alças apareçam, eu posso usar alça de silicone? As alças de silicone nunca vão ser a melhor solução. Aliás, essa é uma das invenções mais bregas do mundo da moda, viu? Dá uma olhada, por exemplo, neste sutiã. As alças são revestidas em guipir e fogem completamente daquela alça tradicional de elástico. Outro exemplo é esse sutiã aí, com as alças revestidas em cristais, que podem ser usadas durante a noite e deixar inclusive a sua produção mais bonita. O ideal é que você invista numa peça que te valorize ainda mais, e não em uma alça de plástico, que pode inclusive acabar com a sua produção de moda. Gustavo, eu gostaria de saber como que eu posso usar um sutiã mostrando o decote sem ficar vulgar. Bom, isso depende do tipo do sutiã e da profundidade do decote. Para aparecer, é ideal que o sutiã tenha algum elemento que justifique essa aparição. Dá só uma olhada nessa peça. Veja que ela tem uma renda mais alta na frente e um bojo mais recatado. Essa peça é ideal para que não fique vulgar, aparecendo, por exemplo, com um decote V. Nesse caso, você vê que aparece só a moldura do bojo e da renda, como se desse um acabamento no visual da própria blusa. Esse é um detalhe que faz toda a diferença. Eu tenho meu seio grande. Qual o sutiã correto para me usar? Bom, gente, ainda bem que acabou aquela história de que mulheres com seios grandes só podem usar aqueles sutiãs bege de sustentação. Hoje, existem peças muito legais, como essa que você está vendo aí. Veja que esse produto tem o bojo um pouco mais profundo. As alças são largas, mas têm apelo de moda. O que importa é que o bojo contemple todo o seio, para que não fique escapando gordurinhas que não são nem um pouco desejáveis. O bojo é bem-vindo, desde que ele sirva para modelar e não tenha enchimento. Eu gostaria de usar um sutiã com diferentes decotes, para cruzar, para frente única. O que você me indica, Gustavo? Pois é, os decotes ousados estão cada vez mais na moda. E para isso existem hoje os sutiãs chamados multifunção. Dá uma olhada que interessante essa peça, gente. Ela tem as alças removíveis, que podem ser presas em várias partes diferentes do produto. Dá para acreditar que é possível fazer mais de 100 combinações diferentes com o mesmo sutiã? Agora você vai conhecer os exemplares mais valiosos do planeta. Em sexto lugar, o sutiã usado por Adriana Lima é avaliado em mais de 9 milhões de reais.
tem 3.900 pedras preciosas entre diamantes e rubis. No 5º lugar, vem este modelo fotografado pela Carolina Kurkova, cravejado com 2.000 diamantes e que custa 12 milhões de reais. Na 4ª posição, fica o sutiã, usado por Tyra Banks, custando mais de 18 milhões de reais. O 3º do ranking vem com a estrela Heidi Klum e custa nada menos de 20 milhões de reais. A peça tem 3.000 diamantes. Em 2º lugar, o sutiã de 23 milhões de reais foi desfilado por Gisele Bündchen. Feito em ouro branco, tem 2.900 diamantes e 22 rubis. E na 1ª posição, o conjunto mais caro e extravagante do mundo das lingeries. Esta lingerie usada por Gisele custa mais de 27 milhões de reais. Um bom presentinho para agradar a namorada, não acha? Feito para ficar escondido, mas cheio de talento para o estrelato, o sutiã ganhou destaque nas telas de cinema, como por exemplo no filme Closer. Que cara, que peruca. E Striptease. E ainda nas telonas, tem até mutante apostando na sensualidade da peça. No mega sucesso X-Men, por exemplo, a atriz January Jones, que vive a personagem Emma Frost, aparece com este lindo modelo. Sem sombra de dúvidas, a peça dá um brilho sensual ainda maior para as estrelas de cinema. Diferentes estudos revelaram que mais da metade das mulheres estão usando o sutiã errado. Será que elas estão satisfeitas? Não estou satisfeita. A parte de trás do meu sutiã sobe, incomoda. Eu não gosto de sutiã só porque ele me machuca. Eu não uso em casa. A alça machuca aqui. No meu caso, assim, as minhas costas são estreitas, né? E o meu seio é um pouco maior. Então eu sempre tenho dificuldade de encontrar um que fique bem. A maioria das dificuldades acontecem porque é normal que as mulheres não sejam totalmente proporcionais. Mas a solução, gente, já existe. Um exemplo real é a Raíssa, que está aqui do meu lado. Dá só uma olhada no tamanho do seio dela. Olha, ela usa tamanho 46 no seio. Mas sabe por que o sutiã ficou perfeito nela, como você está vendo aí? Porque, neste caso, o sutiã tem tamanho 46 no seio, mas as costas dele no tamanho 42. Essa possibilidade já existe no Brasil e basta você de casa identificar o tamanho certo para você. Agora, se você de casa tem o tamanho das costas maior que o tamanho do seio, estão aqui a Marcela e a Ariane como exemplos para você. A Marcela, gente, tem o seio tamanho 38. Pode virar, Marcela, porque a gente vai ver que as costas dela, olha, tamanho 40. Já o caso da Ariane, olha, ela tem o seio no tamanho 42 e as costas no tamanho 44. É muito comum essa numeração entre as mulheres, viu, gente? Como vocês viram, o sutiã é um grande aliado das mulheres, mas saber usá-lo é essencial para arrasar nas produções de moda. Hoje eu fico por aqui, mas a gente se vê no próximo Raio X da Moda. Até lá! Gustavo, eu adorei as suas dicas. E Mel, muito obrigada pela sua participação e simpatia de sempre. Agora, Gustavo, me diga uma coisa. De tudo isso que você ensinou hoje pra gente sobre a lingerie, qual é aquela dica mais importante que a mulher não deve esquecer? É o estilo da lingerie ou é o tamanho da lingerie? Pois é, o tamanho é essencial para que a peça vista da forma adequada. Então você de casa não deve ter vergonha de reconhecer o seu tamanho, porque essa desproporção entre o tamanho do seio e a largura das costas é normal, Ana. Então encontre o tamanho certo para você, que a lingerie vai te fazer mais feliz, com certeza. Agora, outra pergunta que eu vou fazer direto e reto. Quem arrasou e quem derrapou, Gustavo Sarti? Olha só, essa semana, Ana, quem arrasou fez uma produção belíssima. Você de casa vai se inspirar e vai adorar. Quem derrapou escolheu uma peça que não tinha nada a ver com o resto da produção e ficou totalmente sem contexto. Acabou comprometendo a elegância, ficou esquisito, Ana. Você vai ver. Olha, olhando assim a silhueta das duas, primeiro, não dá pra saber quem são.
e não dá pra saber o erro. Mas eu quero começar fazendo uma coisa diferente hoje. Vamos mostrar um pedacinho só de quem derrapou? Tô curiosa, Gustavo, vai. Vamos de lá. quem derrapou primeiro? Um pedacinho. Parou? Olhando assim, não dá pra ver muita coisa ainda. Não. Mas Agora, de daí quem pra arrasou? cima a coisa complica. Daí pra cima é complicado, né? Muito, muito complicado. Agora quem arrasou? A mesma coisa. Pode subir. Parou. Uau. Ficou só um pedacinho do vestido. As duas têm as pernas lindas. É verdade. Agora, o erro e o acerto de cada uma, só vai falar daqui a pouquinho, então, tá bom? Tá bom. Muito bem, daqui a pouquinho o Gustavo Satti vai mostrar pra gente quem arrasou e quem derrapou. Mas antes, eu quero que ele conte pra gente quais são as dicas sobre jeans que ele trouxe pra gente hoje. É isso aí, Ana. Para isso nós produzimos duas das nossas modelos, a Ana Cecília e a Litsa. Podem entrar. Elas que estão vestindo as calças da nova coleção da Biotipo Jeans, que é o jeans mais desejado do Brasil. Nós vamos falar de tendências e também dicas para tipos físicos, Ana. Então, se você de casa é uma mulher mais clássica e quer aderir à tendência dos dourados, que agora pegou de vez, né, Ana? Eu adoro. Nos acessórios, também nos vestidos. Olha só o dourado nesse caso, o detalhe do dourado. Primeiro no botão ali na frente, né? A gente vê o botão dourado com um ponto de strass no meio e o bordado na lateral da calça. Então é um detalhe ponderado do dourado, que é uma calça que serve, inclusive, para você de casa usar no trabalho. Na parte de trás, olha, o dourado permanece no bolso e a gente vê também o destaque da etiqueta dourada da Biotipo Jeans. Então é uma calça chique, que adere às tendências da estação de uma forma, né, bem ponderada para você usar em várias ocasiões, até com blazer, por exemplo. E a outra calça, Gustavo? A outra calça eu quero destacar primeiro a largura do cos, porque o cos mais largo, ele está muito na moda. Nesse caso é uma calça cintura mais baixa, porém com o cos mais largo, que permite inclusive o uso dos 3 botões e das fivelas para que a calça fique mais elaborada. A grande tendência dessa calça, Ana, são os paetês, que invadiram muito a moda. Os vestidos com paetês estão muito em alta e olha só o uso dos paetês como fica bonito, né? Como valoriza, dá um glamour especial à calça jeans. Na parte de trás, o detalhe para você de casa que quer deixar o bumbum maior com a calça jeans. Olha só, primeiro a gente vê que essa calça não tem bolso. Por quê? Quanto menor o detalhe na parte de trás, mais desproporcional ele fica em relação ao bumbum. Que nesse caso é bacana. Por quê? A desproporção deixa o bumbum maior em relação ao tamanho dos detalhes. Também, por ser mais alto, empina o bumbum e a lavagem pouco mais clara nessa região. Então fica muito legal e é uma forma de você de casa deixar o bumbum mais bonito, mais empinadinho, né, Ana? Gustavo, eu adorei as calças, são lindas. E você de casa, que também quer ficar na moda, confira toda a coleção da Biotipo Jeans no site biotipo.com.br. Biotipo, o jeans mais desejado do Brasil. Agora, meninas, muito obrigada e parabéns, ficaram lindas com as calças da Biotipo. Obrigada. Muito bem, Gustavo Satti, você vai me revelar quem arrasou e quem derrapou já, depois do intervalo. Voltamos já. Olha, o vestido tá no comprimento certo? Tá no comprimento certo. Aliás, esse vestido é muito bonito. Agora pode subir, continua. Tô curiosa pra saber quem arrasou. Olha que lindo. Nossa! Caramba. Todo bordado, né? Um bordado central ali na região do seio, muito legal. Então, quem arrasou foi Karen Junqueira. Ela que é linda. Lindíssima Karen Junqueira, que está no elenco da novela Máscaras aqui na Rede Record. Linda, linda, linda. Agora, o nome mais esperado. Quem você colocou aqui na frigideira, hein, Gustavo Satti? Olha, quem derrapou na moda? Muita gente gosta, muita gente em casa gosta dessa pessoa, mas ela escolheu uma peça errada. É uma cantora, Ana. Olha, veja bem quem você escolheu, viu? Vamos lá, vamos começar mostrando a parte de baixo. Os sapatos. Como eu disse antes, também tem as pernas lindas. Olha aí. Já começou a ficar esquisito. Então eu não sei ainda se está esquisito. Sobe mais um pouquinho.
Então. Ficou estranho, hein, Ana? Olha, Porque, antes de mostrar quem é, me explica, Gustavo, por que ela derrapou? então veja que há uma desproporção, né, entre o volume de roupa da parte de cima com a parte de baixo. Isso deixa inclusive o tórax maior, dá um ar invernal na parte de cima e a sensação de que a peça de baixo encurtou. Também é um visual para uma mulher mais jovem. Esse short jeans bem curtinho, com bolso para fora e com brilho, é um visual mais jovem. E a gente vai ver que nesse caso o estilo não é esse. Então quer dizer que você daria o destaque dessa derrapada pro short, que é Isso. muito curto. Exato. Pra pessoa que você escolheu hoje, né? É isso aí. Pra essa derrapada. A escolha do shorts é que foi equivocada. Então, quem derrapou hoje foi... Pode mostrar? Roberta Miranda. Pois é, a primeira vez que eu olhei essa foto, Ana, eu tive a sensação que ela não tinha o short em casa e pegou o da sobrinha de 12 anos, porque não combina com a roupa, não é? Dá a impressão que tá Mas mesmo frio tendo na as parte de pernas cima. lindas como a Roberta. Não, mas não dá. Eu acho que o estilo da roupa não corresponde a um short tão curto como esse, que está na moda, né? Aliás, o brilho dos paetês está em alta, mas nesse caso a Karen Juqueira soube usá-lo de muito bom gosto. Gustavo Sati, muito obrigada e até o próximo domingo.